Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nossa leitura está no livro dos Reis, no capítulo 18, verso 30. Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te oro, gratos ao Senhor pelo ciclo que se acabou, pelo ano que se encerrou, e coloco diante do Senhor, ó Pai querido, esse ano que o Senhor coloca diante de nós. Pai querido, precisamos da tua bênção para que esse ano seja um ano de bênção, seja um ano produtivo, seja um ano guiados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor, seja um ano de vitória e paz, seja um ano diferenciado nas nossas vidas, com um compromisso maior contigo, com a comunhão maior com o Senhor, com um relacionamento mais aprofundado contigo, Pai. Mas para isso precisamos do teu auxílio, até mesmo para nos dar coragem, para darmos os passos certos, para darmos a iniciativa correta, para lançarmos os alicerces corretos, ó Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, antes de iniciarmos a nossa ministração, como é de praxe, pedimos a sua cooperação. Mais uma vez, não estamos falando de dinheiro. É que você, ao ver esse vídeo, curta, comenta, compartilha, porque ao fazer isso, a plataforma entende que as pessoas estão gostando desse conteúdo e vai enviá-lo a mais e mais pessoas. Então, coopere conosco na pregação da palavra de Deus, porque se for interessante para você, pode ser interessante para outras pessoas também. Que Deus te abençoe. Pai, agora vamos falar da tua palavra. Estamos iniciando um novo ano. Nós estamos no primeiro dia do ano de 2024. Encerramos ontem o ano de 2023, encerramos um ciclo, né? E é muito comum nessa passagem de um ano para o outro, nessa transição de um ano para o outro, de um ciclo para o outro, né? A gente colocar os nossos alvos, os nossos objetivos, daquilo que nós queremos alcançar no ciclo que inicia, no ano que se inicia, né? Mas muitas vezes não fazemos uma reflexão de por que o ano anterior a gente não conseguiu colocar em prática os nossos projetos, por que nós não conseguimos avançar, por que nós não conseguimos tudo aquilo que queríamos, porque não faltou pessoas que chegou, que nos dão um abraço e dizem feliz ano novo, que o seu sonho se realize, né? E daí por diante. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, sobre o início de um novo ciclo. E o que fazer para que esse novo ciclo seja um ciclo de vitória? O que fazer para que esse novo ano seja um ano realmente diferente na nossa vida? Será que se eu fizer as mesmas coisas que eu fiz no ano passado, eu vou conseguir fazer com que esse ano seja um ano melhor, seja um ano vitorioso? No ciclo que acabou, eu dei os passos corretos para alcançar a vitória, para tornar o meu ano e o ano daquelas pessoas que estavam perto de mim um ano melhor? Então eu quero falar um pouco sobre isso. O texto que nós escolhemos como texto base é o texto de Reis, no capítulo 17, no capítulo 18, verso 30, capítulo 18, verso 30. Você pode ler o texto, abranger um pouco mais a leitura, né, e um pouco mais na leitura aqui. Aqui fala que Elias, ele disse para todo o povo para aproximar-se dele, né? E Elias, então, reparou ou restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias, meus irmãos, bem como todo Israel, estava vivendo um ciclo muito ruim, um tempo muito ruim, um tempo de escassez, um tempo de seca, um tempo de morte, um tempo de fome, um tempo de enfermidades, um tempo onde as coisas estavam muito caras, onde você plantava, mas não colhia, porque o sol queimava ali a semente, impedia o solo seco, impedia que a semente germinasse e produzisse. Então, durante um tempo, foi esse tempo que eu estou descrevendo para você, o cenário, um cenário ruim, um tempo ruim, né? E isso traz sempre muito angústia. Quando você vê um familiar seu morrer, você vê uma pessoa morrer porque não teve o que comer, faltou água, faltou o que beber, faltou o que comer.
E a pessoa então vai adoecendo, vai definhando e parte. Já é horrível você ver isso com o animal. Quando você vê relatos, né, de alguns lugares que estão passando uma seca muito grande, você vê aquele animal lá se definhando porque não tem pasto, não tem o que comer, não tem o que beber, e o animal definhando, onde você vê só a pele e os ossos. Que dor no coração que dá, que aperto. E ainda mais pela situação em que você não se vê em condição de alterar aquele quadro, de mudar aquele quadro. As pessoas veem aquela situação, não é porque eles não queriam mudar, eles gostariam de ter um feno de qualidade para aquele animal, de ter um alimento de qualidade para aquele animal, de que aquele animal pudesse tomar a sua água, estar forte, estar produzindo, mas, no entanto, a fome vai definhando, o animal não consegue reproduzir, não tem forças o suficiente para reproduzir, e os poucos que estão vivos vão morrendo, vão falecendo. E com isso acontecendo com os animais, isso acontece com as pessoas também, porque se não tem alimento para o animal, também às vezes não tem para você, não tem o queijo, não tem o leite, não tem a carne, não é? E daí por diante. E as hortaliças, pastor, mas a pessoa pode plantar uma horta, pode fazer? Pode. Mas se você não tem uma água para regar aquela hortaliça, ela vai morrer, ela vai definhar. E aí, cada vez, ou seja, faltando alimento, as pessoas vão se definhando, eles vão comendo aquilo que é possível. Às vezes ervas tão ruins que em uma condição normal ele não comeria, mas são às vezes as únicas que sobrevivem àquele período de seca, aquele ciclo de seca que estava ali, e a pessoa é obrigada a comer aquilo que em outro tempo ele jogava fora, ele desprezava, ele dava para os animais. Agora, o que os animais comem, como aquelas palmas que dão no deserto ali, né, que o pessoal cheio de espinho, o pessoal tira dali para tentar tirar um pouco de água, para tentar fazer alguma coisa para comer. Às vezes o que era comida para o animal se torna comida para o ser humano, que mesmo assim vai se definhando, vai adoecendo, muitos morrem, né? E este era o período que o profeta Elias vivia, um período de seca, um período de escassez. Afinal de contas, foi o próprio profeta que, guiado por Deus, profetizou. Não foi ele que trouxe a seca, ele não queria a seca, mas ele anunciou um tempo de seca, ele anunciou um ciclo ruim, não é? Pela bondade de Deus, e até isso é bondade de Deus, quando Deus nos anuncia aquilo que está para acontecer. Porque você tem como se precaver, você tem como, antes que a coisa comece a acontecer, se cercar de alguns cuidados para minorar essa situação, para amenizar essa situação de escassez, de fome, que foi anunciado que viria. Não é? Então, para acabar esse ciclo, o profeta então propõe um desafio. Ele propõe um desafio com os profetas de Baal e os profetas de Azera, para que eles subissem ao monte, para que cada um deles clamasse ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como Deus de Israel. E se iniciaria então um novo tempo, porque algumas poucas pessoas naqueles dias, naquele ciclo de fome, de carência, de careza, de carestia, né, buscavam a Deus e serviam a Deus, mas uma turma muito grande, influenciados pela realeza, influenciados pelas pessoas de destaque, nos seus dias, no seu período, buscava outros deuses, buscava Azera, buscava Baal, né? E o profeta então falou, olha, vamos iniciar um novo ciclo, vamos decidir quem vai ser o Deus dessa terra, se é Azera, se é Baal, se é o Deus de Israel. Então vamos propor um desafio, vamos buscar, e o Deus que responder com fogo será o Deus de Israel. Para iniciar, então, um novo tempo, um novo ciclo, um novo momento na história dessa nação. E assim, então, juntou-se ao monte ali os profetas de Azera, os profetas de Baal, e cada um, ou seja, os profetas de Azera e Baal eram um grupo só, não é? E eles, então, ofereceriam um sacrifício. Elias, por outro lado, também ofereceria um sacrifício. E o Deus que respondesse com fogo seria o Deus de Israel. Então, como era maior os profetas de Baal e de Azera, eles começaram então, imolaram ali o novilho,
né, e prepararam, dispuseram ali as suas carnes, os seus pedaços, conforme era costume no sacrifício fazer, e eles começaram então a invocar por Baal, e clamavam por Baal, e clamava um sinal de Baal, e não tinha resposta, e já por volta do meio-dia, o profeta Elias começa a zombar deles, olha, clama mais alto, talvez ele está dormindo e acorde e vai socorrer vocês, ou clama mais alto, talvez ele está viajando e virá então ao seu socorro. Irmãos, tudo isso o profeta tinha a finalidade de mostrar que o Deus é vivo, ele não viaja, que o Deus vivo, ele não dorme, que o Deus vivo, ele está atento ao clamor que os seus filhos sinceramente fazem a ele, e ele está pronto então a socorrer. Então mostrando, os profetas de Baal clamavam, os profetas de Azera clamavam, depois de um determinado momento, eles começaram a se cortar, porque eles faziam isso, né, para de alguma maneira constrangir a divindade, atender às suas petições, os seus pedidos, e eles começavam então a se cortar, a se ferir, a derramar o seu próprio sangue, mas mesmo assim não houve resposta alguma. Mas, meus irmãos, Elias, antes de oferecer um sacrifício, a palavra de Deus nos fala que ele reparou, que ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu não posso começar um novo ciclo na minha vida com as bases antigas. Eu não posso começar um novo tempo na minha vida com os mesmos alicerces, com as mesmas bases, com as mesmas condutas, com as mesmas posturas, porque senão não vai dar em nada. Vai ser um novo ciclo, vai ser mais um ciclo de fracasso, de derrota, de seca, de escassez, de pobreza, de miséria, de dificuldade, sem a presença de Deus, sem Deus estar comigo ali para me ajudar, para me socorrer, sem que a minha oração seja ouvida nos céus. Então será um tempo ruim se eu querer simplesmente começar um novo ciclo com as mesmas bases. E aí eu já te faço a seguinte pergunta, ontem terminou 2023, hoje inicia 2024, você vai começar com as mesmas bases, com os mesmos fundamentos, com as mesmas ideias, com os mesmos objetivos, e espera que vai ter um ano melhor? Pense nisso. O profeta Elias, para iniciar um novo tempo, ele mudou alguns patamares, ele mudou alguns alicerces, ele tomou algumas iniciativas para transformar o seu ciclo agora em um ciclo melhor. E a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor. O que é um altar? O que é um altar? O altar, meus irmãos, era um local onde as pessoas ofereciam aquele altar à sua divindade. No caso de Elias, era o altar do Deus de Israel. Mas esse altar, no decorrer do tempo, foi abandonado. Não, as pessoas não procurou mais o Deus de Israel, não procuravam o Deus de Israel, eles estavam procurando Baal, eles estavam procurando Azera, porque essas duas divindades eram consideradas divindades da fertilidade, da prosperidade, só que eles viviam um ciclo de pobreza, de miséria, de seca, de enfermidade, de morte, de definhamento. Não tinha prosperidade, as coisas não avançavam, as coisas não melhoravam, as fontes secavam, e cada vez a condição das pessoas pioravam quando eles buscavam essas divindades. E eles abandonaram o altar do Senhor. Então o altar era um local onde era dedicado a uma divindade. Nos profetas de Baal, os profetas de Azera utilizaram o altar que eles tinham para aquelas divindades, recorreram àquele altar deles, colocaram o sacrifício no altar deles. Mas Elias não utilizou o altar do Senhor como ele estava, porque o altar do Senhor estava abandonado. O altar do Senhor estava abandonado, estava destruído, estava cheio de coisas contaminadas no altar do Senhor, um sacrifício de qualquer jeito, com animais que não eram permitidos, com atitudes que não...
Você não pode iniciar um novo ciclo com as mesmas bases, com os mesmos patamares. Tem que dar lugar. Então, o profeta Elias, ele restaurou o altar. Ele pegou 12 pedras, cada pedra representando um dos filhos de Israel, uma das tribos de Israel. E com aquelas 12 pedras, ele então dispôs aquelas pedras no altar, restaurando o altar, restaurando as brechas, restaurando as imperfeições, tirando toda a contaminação, tirou todas as cinzas que estavam ali, todos os requisitos de coisas mal feitas, de oferendas mal elaboradas, de oferendas que não agradavam a Deus, de oferendas que não agradavam ao Senhor. Ele foi tirando aquilo dali, ele foi limpando aquilo ali, ele foi tirando toda a imperfeição, toda a impureza, tudo aquilo que ultrajou o altar do Senhor e que afastou Deus daquele lugar. Ele foi tirando dali, ele restaurou o altar do Senhor. Quer ter um ano de vitória? Quer ter um ciclo de vitória? Comece removendo do altar do Senhor, que é a sua vida, o seu coração, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que ofende a Deus, aquilo que afasta Deus de você, aquilo que afasta Deus. Retira isso do altar, retira essas impurezas do altar, retira esses pensamentos ruins do altar, retira esses objetivos ruins do altar. E dá lugar a um altar novo, a um altar restaurado, a pedras novas, a valores novos, a alicerces novos, a patamares novos, a patamares que atraem a presença de Deus, que atraem o favor do Senhor, que atraem a graça do Senhor, que atraem a bondade do Senhor. Então, primeiro, Elias restaurou o altar, ele não ofereceu um sacrifício num altar sujo, ele não ofereceu um sacrifício num altar destruído, num altar contaminado, ele limpou o altar, ele restaurou o altar, para depois oferecer o sacrifício. Muitos querem ter um ano novo, um ciclo novo, um período novo, mas com o altar destruído, com o altar cheio de contaminação, com o altar cheio de coisa. É hora de olhar: Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu falhei contigo, eu errei contigo, eu falhei na minha caminhada, mas tenha misericórdia de mim, tira isso da minha vida, dá lugar agora a um novo alicerce, a um novo patamar, porque agora eu quero a nova vida com o Senhor, para iniciar esse novo ciclo. Eu quero iniciar esse novo ciclo de uma maneira diferente. Ah, pastor, mas eu sou viciado. Coloca diante do Senhor: Senhor, eu sou viciado, eu tenho sido dominado por isso aí, mas nesse ano novo, a partir de agora, eu não compro mais a droga, eu não compro mais o cigarro, eu não compro mais o álcool, e me dá graça, Senhor, meu Deus, quando as pessoas me oferecerem aquilo de graça, eu dizer não. Para ser vencedor, meu irmão, no novo ano que se inicia, no novo ciclo que inicia, é necessário ter mudança de patamar, ter mudança de atitude, ter mudança de pensamento, ter mudança de desejo, de vontade, querer coisas boas agora, querer que as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus, nas alturas. O profeta Elias fez isso, restaurou o altar do Senhor. Depois, ele imolou o novilho, dispôs as partes, não é? E ainda cavou em volta do altar, fez um rego, né? Fez um rego em todo o altar, em volta do altar, e pediu para que as pessoas que se achegassem a ele, ou seja, as pessoas estavam afastadas de Deus, estavam distantes de Deus, estavam servindo Baal, estavam servindo Azera, estava passando um ciclo horrível nas suas vidas, mas Elias agora estava propondo o início de um novo ciclo, um ciclo guiado pelo Deus de Israel, e para isso as pessoas precisavam voltar para Deus. Ele restaura o altar do Senhor e chama o povo a si, chama o povo a participar daquela restauração. Então faz um rego em volta do altar e manda que se enchesse aquele rego de água. E encheu então aquele rego de água, muita água, e ele começou a falar com o Senhor e a orar ao Senhor, para que Deus desse a eles um novo tempo, um novo ciclo, para que Deus mostrasse muito claramente que Deus guiaria as suas vidas, que Deus conduziria as suas vidas a partir desse novo ciclo.
Então veio o fogo do céu e consumiu ali o holocausto que foi oferecido, o sacrifício que foi oferecido, a água que foi colocada ao redor do altar, toda ela foi consumida para que se mostrasse que Deus, Ele estava aceitando aquela oferta, que Ele estava aceitando aquela oferenda, que Ele estava aceitando aquele pacto de iniciar um novo ciclo agora, de mudar. E passou então, e houve um reboliço ali, né? E de repente agora, e alguém pode falar, mas pastor, e o novo tempo? E as coisas, o que aconteceu? E a chuva? Elias então mandou o seu servo olhar para o tempo, e viu lá, olhou e não via nada, não tinha uma nuvem no céu, e mandou olhar de novo e não tinha nada, e mandou, na 7ª vez ele disse, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta foi lá anunciar para o rei, olha, sai daí, pega a sua carruagem, vai para o palácio, porque já estou ouvindo o som de muitas águas, de muita enxurrada, de muita coisa. E a chuva veio para iniciar um novo tempo. Um tempo de fartura, um tempo de vida, um tempo de fertilidade, um tempo de reprodução, um tempo de que você agora planta e tem a certeza que você vai colher, porque agora é um tempo onde Deus está dando as cartas, onde Deus está no controle, onde Deus foi chamado para estar no controle, e Ele não foi chamado para estar no controle fundamentado em estruturas antigas, ruins, contaminadas, não, mas as estruturas foram renovadas, as estruturas foram restauradas para que Deus fizesse parte, porque Deus não compactua com a imundícia, Deus não compactua com o pecado, Deus não compactua com as coisas erradas. E se eu quero viver um novo tempo, eu preciso dar lugar à mudança e lançar outros patamares para que Deus então se manifeste e me conduza agora ao tempo de bênção, ao tempo de fartura, ao tempo da vida, ao tempo da reprodução, ao tempo do recomeço, ao tempo de poder olhar e poder dizer que grandes coisas o Senhor fez por nós, e isso nos trouxe alegria no coração. Meu irmão e minha irmã, você pode iniciar um ciclo novo, mas se não lançar novos fundamentos, não vai mudar muita coisa na sua vida. Então, se quer ter um ano novo, com coisas novas, lance um novo alicerce. Se você pretende alcançar essas coisas novas espiritualmente, lance patamares espirituais, tire a imundícia, remova a contaminação, remova aquilo que não agrada a Deus e dar lugar a novos valores, a novos alicerces, a novos patamares, e que Deus te conceda um ano de vitória e paz, que Deus guie os seus passos, que em cada luta que você enfrentar, que Deus esteja com você, que você seja auxiliado pelo Deus Todo-Poderoso em cada batalha, em cada luta, que o Deus Todo-Poderoso te tome pelas mãos e te conduza de vitória em vitória, de glória em glória, que diante de cada desafio, que você não venha se prostrar diante das lutas ou das dificuldades, mas venha se prostrar diante de um Deus Todo-Poderoso que te ama, que te quer bem, que quer te conduzir a um ciclo novo, a um ciclo de vitória, a um ano muito novo. Feliz 2024, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.